Graças a Deus, irmãos, datando, hoje é dia 13 de julho de 2014, ontem nós tivemos um seminário muito abençoado na base, estava lotado o local ali, então quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também pelos presentinhos, né, que vocês têm dado ao missionário. Eu ganhei, essa camiseta aqui, da Érica e do Juliano, mandaram pra gente também esse CD, muito legal, gostei bastante do trabalho de vocês. Olha aqui ao outro lado, muito joia mesmo, vocês cantam muito bem, tem assim, adorei mesmo. Deixa eu colocar, arrumar direitinho aqui para mostrar. Você pô, mostrou tudo torto, né? Olha só que coisa legal. Já escutei o CD inteiro, realmente vocês são muito talentosos, parabéns, viu? Mandaram aí pro Sedex lá para a base, muito obrigado. Quero agradecer também a galera que deu chocolate pro missionário. Infelizmente o chocolate eu não posso mostrar, vou tirar o relógio, porque depois ele bate na mesa, faz barulho e vai atrapalhar aqui a nossa acústica. Então, o chocolate missionário já comeu, né? E ganhei essa camiseta também. Então, obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo amor, né? Pelo incentivo. E eu tenho me sentido assim realmente muito privilegiado em poder estar ladeando a sua vida, somando com a sua vida, trazendo conhecimento, né? Trazendo fortalecimento para a sua vida e esse ministério. Antes também é importante pontuar, aí vocês já sabem, né? O Daniel é escritor, Daniel é palestrante, ministra cursos, né? Especialmente na base, tem os DVDs e tudo mais, inclusive até em uma Bíblia, eu já acabei fazendo alguns comentários numa Bíblia. Então isso tem remetido para a minha vida experiência, né? São 16 anos de ministério. Seja, hoje, graças a Deus, eu estou 2 vezes mais servindo a Deus do que o tempo que eu servi ao engano, né? Quando eu servi ao engano, quando era lá satanista, eu fiquei 8 anos na Irmandade, dos 17 anos até os 25 anos de idade. E hoje eu já estou há 16 anos servindo a Deus no ministério, né? O tempo de conversão. Eu me converti com 25 anos, hoje eu estou com 47, então eu tenho mais tempo aí de convertido, mas no ministério estou há 16 anos, que é um grande privilégio. Isso, evidente, abarca para a minha vida mais experiência, né? Mais experiência. Então um dia você é um aluno, o outro dia você pode tornar-se um professor. Um dia eu tive líderes, né? A quem eu me reportei, a quem eu buscava aconselhamento. E hoje eu dou esse aconselhamento, hoje eu lidero pessoas, hoje eu pastoreio, hoje eu dou cobertura a um grupo de pessoas. Eu tenho também uma base de intercessores, né? Tenho 17 intercessores que oram para valer. Tenho meus amigos mais próximos, né? Os quais me ajudam também a tomada de decisões. Então isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então as pessoas, Daniel, que igreja você pertence, né? Eu sou líder do Ministério Guerreiros da Luz, né? Eu estou me reportando a Deus, é claro, mas todas as minhas decisões são antes ancoradas, passam aí pelo filtro, pelo crivo, né? Do nosso grupo de intercessão. Então não são decisões aleatórias, ou seja, da responsabilidade. Para pensar quem era a cobertura de Paulo, por exemplo, né? Paulo era um líder, ele ensinava as pessoas, e é essa posição que hoje Deus nos colocou. E é uma posição assim, por um lado muito honrosa, mas por outro lado de grande responsabilidade. Então hoje eu quero trazer para vocês um ensinamento que eu tenho certeza vai lhe conduzir a uma profunda reflexão, vai talvez fazer com que você reveja alguns conceitos mais uma vez, mas eu quero deixar essa semente de edificação na sua vida, quero te estimular a pensar. Jesus, quando esteve na terra como homem, ele não falava abertamente para o povo dos segredos espirituais, porque o povo não entendia, né? Aquele povo não compreenderia a realidade espiritual que Jesus estava apresentando a eles. Então, para o povo, Jesus usava de parábolas, né? Usava o recurso da parábola para fazer com que as pessoas entendessem as verdades que ele apresentava. No entanto, aos seus discípulos, aqueles que estavam ladeando, Jesus ele falava e ensinava, passava um conteúdo mais denso, né? Isso aqui vai estar registrado em Mateus capítulo 10, versículo 27. O que vos digo em trevas, fazei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então Jesus ele ensinava aos discípulos, mas ao povo em geral, ele falava em parábolas. E aí
há uma grande responsabilidade da minha vida. Eu não posso apresentar nesse vídeo para você um conteúdo profundo, né? Eu procuro apresentar um conteúdo consistente, sólido, pautado na verdade, mas eu não posso aprofundar demais porque eu não sei para quem eu estou falando. Hoje, como nós já falamos no vídeo anterior, nós temos muitos bebês espirituais em nosso meio. Pessoas que renascem, né, e agora são novas criaturas em Cristo, contudo, não são alimentadas adequadamente. Então, em vez de receber um alimento sólido para crescer, para se desenvolver, para expandir as suas capacidades, elas são alimentadas com um leite ralo, com água salgada e muitas vezes com alimento contaminado. Fica sempre bebê espiritual. E já reparou o que acontece com o bebê? O bebê, se ele está com sono, ele chora. Eu sei porque eu sou pai. Está com sono, ele chora. Se ele está com fome, ele chora também. Se o bebê está com frio, ele chora. Se o bebê está sujo, ele chora. Então qualquer coisa que tire o bebê da sua zona de conforto, ele externa aquilo chorando. É a maneira com que ele sabe de se expressar. E esses bebês espirituais, da mesma maneira, quando você apresentar um conteúdo que tire eles da zona de conforto, puxa, olha, não é bem assim. Pensa desse outro lado, olha por essa outra perspectiva. Esses bebês choram e podem se tornar até mesmo agressivos. Então, para evitar isso, né, eu vou apresentar sempre conteúdos aqui consistentes para você, mas eu aprofundo esses temas nos meus seminários, nos cursos, especialmente na base, onde eu tenho toda a liberdade para falar, e inclusive a gente abre um espaço ali para perguntas, para que ninguém saia dali com dúvida. Então tem sido ali um campo de treinamento. Até fazendo uma alusão a isso, na época de Paulo, né? Então Paulo a igreja estava numa fase ainda embrionária, estava começando a se formar os modelos ali do cristianismo. Paulo diz o seguinte para os cristãos da sua época, 1 Coríntios capítulo 3, eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Eles eram bebês, não eram crescidos, não tinham se desenvolvido, não tinham maturidade espiritual. Então Paulo não podia da mesma maneira aprofundar. Você vai encontrar muito dos ensinamentos de Paulo nas suas cartas de uma forma diluída. Então ele apresenta um conceito numa carta, por exemplo, e numa outra carta ele expande esse conceito, ele esmiuça mais aquele conceito. Mas dificilmente você vai encontrar um conteúdo totalmente agrupado num único capítulo, numa única carta. Era uma estratégia que Paulo utilizava para alimentar aquele povo gradualmente, para que eles não tivessem uma indigestão. E eu tenho me espelhado nesse princípio paulino aí também. Aí continua, versículo 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, né? Então eles não estavam preparados para receber carne, tampouco ainda podeis. E qual era o medidor de Paulo? Como é que ele podia avaliar que aquele povo ainda não estava pronto para receber carne? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, pois não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. O que é isso? Inveja, contenda, é o choro do bebê. O pessoal estava gritando, o pessoal esperneava, né, quando recebia alguma coisa que não estava talvez preparado para receber. E esse é um grande desafio. E a Bíblia também deixa claro que nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que o amor vai se esfriar, é um tempo onde muitas pessoas, lamentavelmente, vão seguir os falsos profetas. Isso está profetizado, a Bíblia deixou muito claro. 2 Timóteo, capítulo 4, está dizendo assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, retarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo está dando um incentivo a Timóteo, olha, pregue a palavra, seja ousado. Está incentivando ali o seu discípulo, a quem ele tinha um carinho especial, a quem ele chamava de filho. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse é o tempo. Esse é o tempo já, naquela época já era complicado. Quando Jesus apresenta um alimento puro, um alimento sólido, um alimento sem contaminação, o povo que não está acostumado com aquilo estranha, né? Rejeitou Jesus, crucificou Jesus, e Paulo também foi perseguido. Então, vai virar um tempo que não suportarão a sã doutrina. Eu vou explicar para vocês o porquê disso.
Mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Ou seja, a pessoa vai buscar ouvir aquilo que ela quer escutar, né? E não o que Deus quer dizer. E esse é o desafio que eu coloco para a sua vida, querido. Que você possa ouvir aquilo que Deus tem para você ouvir e não aquilo que as pessoas vão falar só para afagar o seu ego. Eu não estou aqui para afagar egos. Então eu sei que muitos de vocês vão ficar bravos comigo, vai ficar chateado comigo com o que eu vou te falar hoje. Eu estou te preparando, eu estou criando aqui um fundamento, um esteio bíblico para lhe fazer uma afirmação. E eu tenho muita cautela nisso, porque a quem muito é dado, muito é cobrado também. Então, as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, às alegorias. E quantas fábulas estão ensinando o povo, quanto vento de doutrina tem caído no nosso meio, e unção disso, unção do riso, unção de leão, unção da capivara, gente, um monte de bobagem, né? Jesus não ensinou isso. O preceito de Cristo ele é muito maior do que tudo isso, ele está num patamar muito mais elevado, mais nobre, mais digno, mais puro, né? Mas tu ser sóbrio, ou seja, não pira na batata, Timóteo. Olha, não vai entrar nessa loucura desse pessoal. Não entra nessa pegada aí de o pessoal de unção disso, unção daquilo, de avivamento profético e ato profético, que leva a nada a lugar algum, né? Então nós vamos ver hoje uma banalização de todas essas coisas. Nós estamos afastando os preceitos de Cristo, cujo mandamento majoritário é o ide e levar o evangelho a toda criatura. Hoje as igrejas não estão mais evangelizando. Hoje não tem mais importância, o evangelismo hoje está caindo por terra. Já não se fala mais evangelizar, empregar as mensagens. Hoje o que interessa é a prosperidade, é o poder, é a unção, é a conquista. E o ide e pregar o evangelho. E como que a igreja que não vive a Cristo vai pregar a Cristo? Como que uma igreja que fala do amor, mas não expressa o amor, vai pregar o amor de Cristo? Como que uma igreja que anuncia o perdão, não perdoa, né? Como que uma igreja quer acolher os perdidos se não acolhe nem aqueles que estão dentro dela? Quantas ovelhas eu recebo e-mails de pessoas que foram abandonadas literalmente pelos seus pastores, pelos seus líderes, pastores que apacentam a si mesmos. Mas nós podemos reverter essa história, queridos. Nós não vamos mudar o mundo, tenha certeza disso. Eu não tenho essa utopia em mente, eu não vou mudar o mundo, eu tenho certeza disso. Mas eu posso mudar o mundo à minha volta. E nós podemos fazer uma aliança para juntos, né, somar forças para montarmos um verdadeiro exército. Sabe aquele remanescente fiel que se agrupa no deserto, que clama, que anela a volta de Cristo? É esse exército que você está fazendo parte, é esse exército que eu lhe convido a fazer parte, é esse pelotão que eu lhe incentivo e dou todo apoio para que você se aliste e some ao nosso lado nessa trincheira. Então, serem sóbrios, não pira. Continua sempre tendo o preceito de Cristo em mente. Em tudo sofre as aflições, porque você vai ser perseguido. Quando você fala a verdade, você vai perseguido. A luz incomoda as trevas, vai ter perseguição. Faz a obra de um evangelista. O que o evangelista faz? Anuncia o evangelho, né? Então faz a obra de um evangelista, como mandamento majoritário de Deus, né? Cumpre o teu ministério. Qual é o ministério? Ser evangelista, ser evangelista. Eu quero então introduzir vocês num outro cenário paralelo aqui. Existe um mito, né? Na verdade é como se fosse uma parábola, uma alegoria, uma fábula, chamada Mito da Caverna de Platão. Esse mito da caverna de Platão faz parte das obras desse filósofo, e está dentro de um livro chamado A República, no seu volume 7. E esse mito da caverna é muito interessante, embora tenha sido escrito há séculos atrás, é algo bastante contemporâneo ainda, bastante contemporâneo, tanto que o filme Matrix, né, ele usa da mesma analogia, né, que é fundamentado o mito da caverna de Platão. Por isso, às vezes, quando eu cito para as pessoas, olha, a gente tem que sair da Matrix. Matrix todo mundo sabe o que é, porque todo mundo conhece o filme ganhou popularidade e tudo mais, né? Toda aquela história lá, o filme foi bastante interessante também, né? E aí,
as pessoas não sabem. Se eu falar, olha, você tem que sair da caverna, né? Como assim? Como assim sair da caverna? Mas Davi ficou na caverna, Elias foi para a caverna, e normalmente a gente vai fazer uma concatenação, uma associação bíblica com caverna, mas esse contexto de caverna é um outro contexto, ele está emoldurado dentro de uma outra realidade. Então quando a gente usa às vezes o tema, saia da Matrix, não quer dizer necessariamente que eu estou me reportando diretamente ao filme, mas o filme teve uma inspiração no mito da caverna de Platão. O que diz o mito da caverna de Platão? Diz que haviam seres que moravam dentro de uma caverna, eles nasceram naquela caverna, eles moravam naquela caverna e eles viviam só na caverna. Para eles o mundo consistia apenas na caverna, eles estavam aprisionados em correntes, de forma que eles não conseguiam olhar a saída da caverna. Havia uma pequena fenda, né, na rocha, que fazia com que a luz de fora entrasse para dentro, mas eles não ficavam de frente para a saída, eles ficavam de costas para a luz e tinha uma fogueira também no interior da caverna. Então todas as imagens que eles viam, né, nas paredes daquela caverna eram reflexo do mundo exterior. Então os sons, as vozes, as imagens, que eram os reflexos de sombra nas paredes da caverna, para eles era como se aquela sombra era a realidade. Eles contemplavam somente a sombra. Eles ouviam sons e achavam que aqueles sons poderiam ser produzidos por aquelas sombras. Era assim que eles acreditavam, que eles nasceram daquela maneira, eles viviam daquela maneira. Para eles a realidade era aquela realidade. Então eles estavam presos naquele mundo. O mundo deles era aquele, era um mundo de sombras, era um mundo de conjecturas, era um mundo de muita imaginação, mas eles não podiam contemplar a realidade. Para eles a realidade era aquela. Até que alguém consegue escapar da caverna. E essa pessoa sai da caverna, escala e consegue atravessar o muro que ainda circundava a caverna, e ele vê o mundo, ele vê o sol. E ele percebe que o que viam dentro da caverna eram apenas sombras, mas tinha uma luz que era muito maior do que aquela fogueira dentro da caverna. Ele percebe que lá fora tem cores, tem grama, tem animais, tem pessoas, tem outros seres, tem um universo maravilhoso, infinito, tem oceanos, tem aves. E de repente ele fica tão extasiado com aquilo, e ele volta, e ele quer anunciar para aquele povo: a gente precisa se libertar, precisa libertar vocês dessas correntes, vocês têm que ser libertos dessa caverna, sair dessa escuridão, porque olha, tem um mundo maravilhoso lá fora tem uma luz que é muito maior e mais intensa do que essa fogueira. Tudo que vocês observam aqui são apenas sombras, é o reflexo daquela luz majoritária. Olha, vem anunciar, e convidou aquelas pessoas a irem com ele. Só que a tendência humana, isso Platão, hein? Ó, na cara que o cara escreveu isso aqui, já disse o seguinte: sabe qual seria a reação das pessoas? Primeiro, eles iam ignorar o cara. Não, ignorar, isso é bobagem, entra por um ouvido e sai pelo outro, você não está falando a verdade. Né? Primeiro ponto é ignorar, achar que aquilo é um absurdo. Até a título de ilustração, na caixa de informações desse vídeo, vai ter 2 links que eu estou deixando para vocês como complemento dessa mensagem. Um deles é uma matéria feita por uma emissora de TV muito legal, falando sobre os rastros químicos, assunto que a gente expande também no seminário de escatologia. Um assunto muito interessante. Rastros químicos não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo inteiro. No mundo inteiro isso aí está acontecendo. Não é algo regional, é global, e aumentou drasticamente. Esse vídeo é interessante, especialmente para você que mora em São Paulo ou arredores, porque mostra uma realidade muito próxima de nós. Mostra rastros químicos sobrevoando o céu de Sorocaba, de São Paulo, de Americana, de Jundiaí, de Campinas, cidades próximas ali a São Paulo. E interessante que o repórter, ele filma, ele vê aquelas nuvens artificiais sendo formadas e ele entrevista as pessoas. Olha, tá vendo aquela nuvem? Você acredita que essa nuvem ela é verdadeira ou é falsa? Não, é verdadeira, é verdadeira. E se eu te disser que ela é um rastro químico? Que ela foi pulverizada por aviões e é uma nuvem artificial que ninguém sabe o que tem dentro. Ninguém sabe. Dentre os componentes, tem substâncias químicas que estão sendo teste, uma delas é o síndrome de Mógenos, outra é o dióxido de ferro, que vai facilitar as ondas HAARP, e outras coisas mais que a gente vai expandir isso no seminário de escatologia. Fica aí a dica para você. Mas isso está acontecendo, faz parte do plano global de preparo e plataforma do governo do anticristo, controle de mentes e tantas outras coisas que a gente fala melhor no seminário de escatologia. Mas enfim, e ele entrevista as pessoas e o povo não acredita. Incrível que o povo não acredita. Você não acredita? Não, você está viajando. É mentira sua. E mesmo a pessoa vendo que o padrão de nuvem é diferente, a pessoa não acredita. Não, isso não está acontecendo. Isso é impossível.
né? Ah, e você acha que é pro bem ou pro mal? Ah, não sei se isso é verdade, deve ser pro bem, né? Mas se é pro bem, por que ninguém noticia? Porque tudo uma coisa é positiva, poxa, isso é campanha, plataforma de governo. Olha só, eu estou melhorando o ar do povo, eu vou acabar com o mosquito da dengue, né? Eu vou melhorar a lavoura, né? Olha só que a gente desenvolveu. Mas não, tá todo mundo mudo, ninguém fala sobre isso. Então, é uma coisa estranha, né? Literalmente onde tem fumaça tem fogo, e olha, tem fumaça pra caramba. E no outro vídeo, né, além dessa matéria, feita por uma emissora de TV do interior de São Paulo, existe um outro vídeo de uma pessoa que teve assim uma boa sacada. No jogo Brasil e Camarões, agora, recentemente, na Copa Brasil e Camarões, todo mundo antenado, vendo Brasil e Camarões, quase 200 milhões de brasileiros colados na TV para ver o jogo, né? Porque a Copa sendo sediada no Brasil, que privilégio, né? Ou talvez nem tanto, né? E de repente, esse cara que não gosta de jogo está filmando o céu, Está cheio de aviões espalhando rastros químicos sobre o céu de São Paulo durante a transmissão do jogo. O que o cara está fazendo lá no alto, sendo que a grande maioria está com a sua TV ligada, observando o jogo? Aproveitar o momento que ninguém está olhando para cima, que está todo mundo olhando para baixo, olhando para a laranja, como a gente usa de ilustração em alguns seminários, né, na questão da cegueira de mudança. Quem viu o seminário nível 1 sabe disso. Então criou um efeito de ilusão, né? Olha para cá, é isso que o ilusionista faz. Ele distrai a sua atenção. Olha para cá enquanto eu faço o truque ali. Tá todo mundo olhando a televisão. Vão aproveitar agora e pulverizar o ar. Tem muita coisa acontecendo. Então estou pensando esse exemplo para ilustrar a caverna de Platão. Então esse cara, quando ele volta, ele apresenta aquilo para a galera. Olha, é o seguinte, tem uma coisa aqui que eu tenho algo novo para vocês. Não, isso é impossível, isso não está acontecendo, isso não é verdade. Então a primeira atitude das pessoas é negar e não acreditar. A segunda é hostilizar. Começam a hostilizar aquela pessoa, hostilizar a Jesus. Esse daí tem parte com Belzebu, esse aí engana o povo, é o falso profeta. Falaram isso de Jesus, falaram isso de Paulo, falaram isso qualquer pessoa que anuncia a verdade, uma verdade que tire você da zona de conforto. Essa pessoa, pô, e aí? Vai ser hostilizado. Gente, eu sou muito hostilizado também por anunciar a verdade. Por isso, mais uma vez, eu reitero, peço aí a sua oração, peço a sua intercessão, peço o seu apoio, peço a sua oferta de amor voluntária para manter suprimento nessa trincheira e para trazer esteio, fundamento, né, para a gente continue caminhando e lançando luz àqueles que estão em trevas. Então o segundo ponto é a hostilidade. E o terceiro ponto parte para a agressão, né? Mataram Jesus. Jesus foi crucificado, né? Paulo foi perseguido até a morte. Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos até a morte. Então nós observamos que quando você anuncia a verdade, tira essas pessoas da zona de conforto, numa mente cauterizada muitas vezes, que tem comichão da verdade, que estão muitas vezes aprisionadas em fábulas, em alegorias, em ilusões, e você anuncia a verdade que liberta das correntes do cativeiro, da caverna, muitas vezes você vai ser recebido com pedras, com cravos, com açoites, com desdém, de maneira muitas vezes agressiva e ofensiva. Eu sei disso, eu sinto isso na minha pele. Então eu sei da responsabilidade de hoje estar aqui apresentando para vocês algo para uma reflexão profunda. Prestem atenção. Então presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. E eu falo isso com muito temor diante de Deus. Você já deve ter escutado o termo desigrejado, né? O que é essa história de desigrejado? Importante pontuar uma coisa. Jesus não veio na Terra para fundar a igreja batista, a metodista, a presbiteriana, a pentecostal, né? Jesus veio estabelecer os valores de reino. Primeira coisa, Jesus estabeleceu os valores de reino. A igreja primitiva, ela não tinha nenhuma bandeira, né? Essa é a ala X, a ala Y. Era um só povo, a uma só voz, que adorava um único Deus. E um ajudava o outro. Esse era o preceito de Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão do pão, nas orações, né? Somar forças, dividir os fardos. Essa era a principal doutrina que Jesus estabeleceu, cujos apóstolos traziam como reflexo, né, nas suas ações e tudo mais. Então, a igreja primitiva era única.
Tanto é que essa igreja ela viveu e debaixo de perseguição do Império Romano, ela sobreviveu às perseguições e olha, foi dura essa perseguição até 313, onde foi estabelecido o Edito de Milão pelo imperador romano Constantino. O Edito de Milão vai ser consolidado, ou seja, revogado, fortalecido no Concílio de Nicéia em 325. Aí que aconteceu? O Império Romano ele permite, né, que os cristãos outorguem livremente a sua expressão religiosa. No entanto, esse Império Romano, que já era politeísta, já cultuava vários deuses, acabou promovendo um sincretismo, contamina a doutrina pura e verdadeira de Cristo. Né? Então é aquela água que jogou uma gota de veneno. Parece água, tem até a ilusão de saciar a sede, mas está envenenado, como a gente já até falou em outros vídeos. Então o que aconteceu? Estou falando devagar para você entender mesmo, né? Então o que ocorreu aqui? A igreja ela passou a sofrer uma contaminação. A igreja pura de Cristo, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Mas agora surgem outros caminhos que levam ao Pai. Começam a surgir os santos, começam a surgir os mártires, entra em cena as relíquias, e novena, e terço bizantino, e venda de indulgência, e até que aquilo vai chegar num ponto das cruzadas, né, que foi deflagrado em 1095, que durou 200 anos, durante 2 séculos, muçulmanos foram massacrados. Depois vai entrar a Inquisição, que vai do século XII ao século XIX, né, estabelecida por um Papa, inclusive, Inocêncio IV, ele assina um documento chamado Ad Extirpanda, que diz que os hereges deviam ser esmagados como serpentes diabólicas, e deflagra então o Tribunal do Santo Ofício. E a igreja então, nesse momento, a igreja católica nasceu o quê? As bases da igreja católica apostólica romana, que era mais uma vez a única expressão do cristianismo. Não tinha divisões, não tinha divisões. Então a igreja apresenta ali ainda sem divisão, era uma igreja homogênea, contaminada, mas homogênea. Satanás ele preservou, né, aquela homogeneidade, era mais fácil controlar também. E aí o que aconteceu? Essa igreja contaminada, ela tem poder de Estado, poder de prender, sentenciar e matar qualquer pessoa acusada de heresia. Então o tribunal da Inquisição matou muito mais gente, a igreja contaminada, né, contaminada com o pecado, matou muito mais gente em nome de Deus, lembrando que Satanás fez aqui, usou uma bandeira de Deus, mas dentro de um sistema contaminado, ou seja, por fora tinha embalagem de igreja, santo, mas por dentro aquilo estava contaminado, né? Como era na época de Jesus. Os fariseus, por fora, sepulcro caiado, quer dizer isso, por fora está caiado, tingido de cal, branquinho, mas por dentro está podre, sepulcro, carne morta, sepultamento, então cai naquele dito popular, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, era assim que estava. Então, embora tivesse aquela roupagem, aquela embalagem, né, aquela moldura de igreja, de santo e tudo mais, por dentro o sistema estava corrompido já, né? Os bispos não eram satanistas, mas eles estavam sendo usados pelo diabo, porque o coração deles tinha altivez, tinha orgulho, tinha soberba, tinha ganância, e aquilo ali foi uma matéria-prima para o diabo utilizar para que aquele sistema corrompido pudesse ser um meio de destruição. Então, o que aconteceu ali? A igreja, na Inquisição, matou muito mais gente do que todos os rituais satânicos que existem na atualidade. Muito mais. Então, o satanista faz o sacrifício ritual, mas a igreja contaminada, olha o que Satanás fez. Olha que tipo de profanação chegou. Né? Matou muito mais gente, muito mais sangue inocente, de maneira de torturas bárbaras que foram feitas na Inquisição, em nome de Deus. Aí o que acontece? Vem a Reforma Protestante de Lutero, 31 de outubro de 1517. Lutero então despertou, ele viu a verdade, ele descortinou ao povo, e aí vem a Reforma Protestante. O segmento protestante inicialmente também não tinha divisões, continuou um grupo homogêneo, até 1517, um grupo homogêneo. Com o passar do tempo começou a fragmentar isso. Começou a fragmentar, né? E cada um começou a apresentar uma versão, né, da sua verdade. Embora todos tenham uma base bíblica, essas versões da verdade bíblica, essas interpretações da verdade bíblica, aos poucos foram se distanciando dos valores majoritários da palavra. Aos poucos eles foram se afastando gradualmente. Que negócio, você está no navio, você faz um desvio de 5 graus. Nos primeiros 100 metros, você nem notou que mudou. Nos primeiros 1, 2, 3 quilômetros, você nem tenha notado a mudança de rota. Mas depois que você andar uns 50 quilômetros, vai ver, puxa,
estou perdido, me afastei dos valores, me afastei dos preceitos, perdi o norte, perdi o rumo. Foi isso que aconteceu. Foi uma mudança gradual, sutil, entrou infiltração maçônica na igreja, entrou interesses, entraram falsos profetas, como a Bíblia já diz que aconteceria, falsos doutores, falsos mestres, profissionais da fé e tanta outra contaminação, doutrina de demônios, doutrinas humanas. Aquilo foi contaminando e contaminando a igreja e dividindo e promovendo entre nós uma pandemia, né? Um vírus altamente contagioso que é inveja. A inveja é contagiosa, viu? Não deixa isso tomar seu coração. A soberba, o orgulho, a arrogância, a avareza, isso tudo é coisa que lamentavelmente a gente vai replicando. Ah, mas eu não sou avarento, né? Para pensar, o que a gente dá para Deus? A gente tem que dar para Deus a sobra. Sobrou dinheiro, eu oferto. Sobrou tempo, eu oro. Se não tiver nada legal na televisão para ir assistir, aí eu vou na igreja. Ah, se não tiver com sono, eu até vou naquela vigília. Ah, se não tiver não dá muita fome, eu faço um jejum. Ah, isso é uma maneira de avareza, meu irmão, né? Porque você está entregando para Deus a sobra, o resto, a esmola, quando que em tudo deveria ser, em primeiro lugar, buscar o reino. Então, existem várias maneiras de avareza. A gente tem que redefinir os nossos conceitos para que a gente possa ter uma visão mais ampla e mais realista, né, do mundo que nos cerca, especialmente no esteio bíblico. Então, hoje em dia, por que os desigrejados? Porque são pessoas que já estão cansadas de mais do mesmo. Pessoas que estão vendo sempre a mesma cena de teatro nas igrejas, né? E aqui eu vou ter que passar para vocês uma credencial. O Daniel é servo de Deus. Eu me reporto ao Pai, eu procuro ter uma vida reta. Eu não sou perfeito, né? Mas eu procuro fazer minhas hoje as palavras de Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu procuro me esforçar para isso. É um propósito que eu tenho diante de Deus. E eu sei que, embora eu tenha escrito 13 livros, desenvolvido 6 seminários, visitado mais de 1000 locais pelo Brasil, sendo colaborador numa Bíblia, os seminários que a gente passa tem 10 horas de oração. Experimenta assistir um filme no cinema com 3 horas de oração. Mesmo que o filme seja legal, seja dinâmico, chega uma hora que você se desconforta na cadeira, né? Você, cansa, né? Assistir uma peça de teatro de 3 horas, aí, puxa, é legal, por mais dinâmica que seja, chega uma hora que dá aquele comichão, né? Você quer se espreguiçar, parece que você perde um pouco o interesse, você dá uma pescada, pô, já passou, perdi a cena, né? Não é assim? Nos seminários nossos, quem foi na base, quem já assistiu um seminário, sabe, a primeira parte do seminário, né, primeira parte, qualquer seminário, o nível 1, 2, de escatologia, de cura, de missões, são 3 horas a 3 horas e meia, a primeira parte do seminário, direto e reto. Eu falo 3 horas a 3 horas e meia, direto e reto, ninguém levanta. Ninguém levanta nem para tomar água. Sabe por quê? Não é capacitação humana do Daniel, não é a minha oratória, não é técnica, é unção. É unção. E se não fosse Deus me capacitar, isso não aconteceria. Então eu estou falando para você debaixo de uma unção de Deus, debaixo de uma capacitação do Espírito Santo, para trazer edificação e fortalecimento na sua vida. Então, essas pessoas desigrejadas, eles cansam demais do mesmo, né? Ah, todo ano é o ano profético e nada acontece. Todo ano é o ano da virada e nada acontece. Todo ano é o ano da conquista e nada se conquista. Esse ano vai ter a vitória, esse ano eu vou ser próspero, esse ano vai ter isso. E entra ano, sai ano, não acontece nada. E a gente começa a observar que todo ato profético para acabar carnaval, ato profético para destituir presidente, e campanhas para eleger candidatos e tanta coisa que a gente já falou em outro vídeo, eleições, a Babilônia brasileira, pois vai buscar lá, tem mais informações. Então essas pessoas cansaram de mais um mês, cansaram de não ser acolhidos, cansaram de não ser amados, cansaram da falta de respeito, cansaram do desdém, né? Pastores que não pastoreiam, líderes que não cuidam do rebanho. Hoje, quando eu pergunto, querido, quem foi ferido pela igreja, a unanimidade levanta a mão. Nós estamos vivendo uma nova inquisição, essa é a verdade. Um sistema contaminado que tem machucado, matado sonhos, matado esperança, roubado o seu dinheiro, saqueado a sua carteira. É um sistema que tem destruído lares, Em vez de colaborar, tem destruído. Muita gente hoje ferida em nome de Deus. Saiu até um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Eu acho que ele foi editado pela editora Mundo Cristão, que é muito interessante.
né, que mostra vários casos de igreja. E olha, eu sou testemunho de vários. Né? Dentro da igreja as pessoas têm sofrido as maiores batalhas e deveria ser um local de abrigo, um local de acolhimento, devia ser um local de refúgio, onde eu vou ser amado, onde eu vou ser respeitado, onde eu vou receber o amor, vou receber a orientação, vou ter um ombro amigo, e muitas vezes isso não acontece. Então essas pessoas cansam de ser tratadas como número, como folha estatística no hall de membros, né? Eu faço parte do hall de membros da igreja X porque ela é muito grande, então eu faço parte de um grupo muito grande, mas onde lá eu sou apenas um número, eu não sou uma vida, eu não sou uma ovelha importante. Sabe aquela questão da ovelha desgarrada? Tinham 100 ovelhas, uma pica mula, uma vai embora. O pastor faz o quê? Ele vai atrás daquela ovelha, né? E ele tem muito mais prazer no retorno daquela ovelha do que as 99 que não se perderam. Então, as pessoas que cansam desse tipo de coisa, né, que o pastor nunca tem tempo para ela, nunca tem como aconselhar, nunca tem como guiar, e quando às vezes o líder de célula tem, é só para dar paulada, é só para exortar, nunca tem uma palavra de amor, de incentivo, de conforto. Sempre são pessoas que estão se achando, eu sou o dono da verdade, eu sou o profeta, e o resto é tudo barata, né? E muitas vezes eu já vejo isso, vejo que está entrando orgulho, está entrando soberba, está entrando ganância, avareza. Então, essas pessoas, os desigrejados, estão cansando desse sistema. Estão cansando, né? E tá ocorrendo uma nova reforma em nosso meio, né? Então, nosso meio hoje, estamos vivendo uma nova reforma, onde as pessoas estão reformulando os seus conceitos, reformulando as suas ideias, né? Reconstruindo, né? a sua concatenação de ideias e voltando aos valores bíblicos. E o que a Bíblia diz? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está. Então hoje eu tenho visto muitas igrejas, muito pequenos grupos se reunindo em lares, ou seja, voltando a preceitos da igreja primitiva, voltando aos lares. Porque no lar tem um grupo pequeno, eu posso contar com meu irmão, a sua luta é minha luta, você chora comigo, eu choro com você, eu vou celebrar com a sua alegria, né? Então são grupos menores, está ocorrendo isso. E também está ocorrendo em pequenas igrejas. Isso eu vou ter que fazer uma afirmação, tá? Os grandes ministérios hoje, as igrejas grandes, proeminentes, lá com milhares de membros, né? Lamentavelmente, queridos, eu não posso, eu ser cauteloso aqui, mas eu posso lhe garantir que 99% está corrompido. 99% desses sistemas grandes está corrompido. Né, corrompida. A Igreja Católica está corrompida também, você sabe, né, esses sistemas evangélicos grandes, essas mega igrejas que estão hoje com programa em televisão, que só falam em dinheiro e prosperidade, unção disso, deixou de evangelizar, não faz mais o ID, né? Não tem mais o ID, não está preocupada com o rebanho, está preocupada em apacentar a si mesmo e está cheio de contaminação nos bastidores. Tem mentira, tem inveja, tem pastor que bate em mulher e a mulher fica quieta, sabe por quê? Porque ela tem medo de perder o salário do pastor. Tem pastor que às vezes está numa igreja, vamos supor, ele é de São Paulo, eu sei porque eu aconselho muita gente, ele faz parte de uma mega igreja e ele tem uma casa em São Paulo. Essa igreja está montando uma sede, sei lá, vai lá para o Piauí. Aí manda esse pastor que mora em São Paulo para o Piauí, dá um salário para ele ficar lá, ele tem que fundar a igreja lá. Afastou ele da família, afastou ele dos amigos, afastou ele dos parentes, né? Afastou ele da zona de conforto dele, né? Tirou ele, muitas vezes está alugando uma casa, olha, Deus está te mandando, cancela o aluguel. E aí ele fica refém do sistema, porque se ele tentar sair, ele perde. Ele perde o dinheiro, ele perde a casa, ele perde a estrutura. Então você tira a pessoa daquele local. E muitas pessoas estão aprisionadas. Aí vira um profissional da fé. Quer dizer, ele está ministrando, ele está ensinando, não porque ele ama o rebanho, mas porque ele precisa daquele dinheiro. Então isso está acontecendo no nosso meio e acontecendo bastante, lamentavelmente. Então, mas esse povo, o que vai acontecer? Vão para o inferno? Não vão para o inferno, eu não vejo assim. Mas você vai ser furtado de uma vida em abundância, você vai ser privado dessa vida em abundância. Então você vai continuar no deserto. A geração de Moisés não perdeu a sua salvação. Deus continuou cuidando deles. Não faltou comida, não faltou o que vestir, mas eles continuaram no deserto. Eles não conquistaram a terra, não herdaram a terra que emana leite e mel, não é isso? Então eles se perderam ali, né? Eles morreram no deserto, né? Morreram no deserto. Então são crentes do deserto, crentes do deserto. São essas grandes
bolsões, né, de deserto, onde está agrupando crentes ali que nunca vão herdar a terra prometida, nunca vão ter uma vida plena, nunca vão provar aquela paz que transcende o entendimento, aquele amor tremendo de Deus, nunca vai saber o que é sentir compaixão ou ser amado de verdade. Então são pessoas ali à deriva, é um grupo, mas ninguém se conhece, ninguém está junto, né? É cada um por si, Deus por todos, está no deserto. Então hoje eu tenho visto que as pequenas igrejas, elas têm dado muito mais frutos, né? Porque esses pequenos ministérios, há uma derrama de unção tremendo sobre eles. Por isso que Jesus treinou 12. Ele fez um grupinho pequeno. Jesus não treinou 1000, ele treinou 12. Né? Treinou 12 ali. E ainda com 12 ele teve trabalho, hein? Né? Um negou ele, outro traiu, né? Na hora do vamos ver todo mundo fugiu. Então, grupos pequenos, né? Então esses grupos pequenos têm um efeito muito grande. São poucos que fazem diferença a muitos. Como o exército de Gideão, poucos fazem diferença a muitos. Como os valentes de Davi, poucos que fazem diferença a muitos. E assim tem sido na minha vida também. Né? Eu tenho visto poucas pessoas ao meu redor, né? Não tenho muita gente não, viu? Mas esses poucos fazem grande diferença. A gente tem ensinado na base poucas pessoas, treinado poucas pessoas, mas essas sementes vão ser expandidas e exponencialmente, vão fazer diferença para muitas pessoas. Para muitos, eu estou na época de futebol, tem 11 jogadores no campo, imagina que todo mundo jogue bem, tá? Vamos falar de um time que joga bem. E aqueles 11 fazem diferença para muitos que estão na arquibancada, trazendo felicidade para aqueles que estão na arquibancada, aqueles que estão atrás dos televisores. São poucos que impactam a muitos, né? Então essa é a questão. Então faça parte desse time, né? Desse time que faz a diferença, esse time que transforma, esse time que busca algo novo e algo especial. Na verdade não é novo, porque sempre existiu, a Bíblia está aqui, mas é algo novo para o nosso tempo, que a gente está voltando aos preceitos de Cristo. Então, como Paulo mesmo coloca, o que Deus usa? As coisas vãs, as desprezíveis, as que não são. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Porque o pequeno, né, ele dá valor ao que ele tem, ele olha para cima e vê tudo grande. Obrigado, Senhor, por que você está me dando. Agora, aquele que acha que é grande, olha para baixo, ele é tudo pequeno, com desprezo, com desdém. Né? Então entrou orgulho, entrou avareza. Então eu tenho visto hoje, então se eu posso dar um conselho para você hoje, um conselho pastoral, um conselho de amigo, um conselho de irmão, eu diria, fique num pequeno grupo. Né? Você vai crescer mais, você vai ser mais bem acolhido. Migre para uma igreja pequena, onde você possa ser mais participativo, onde os seus talentos possam ser melhor aproveitados, onde a unção que está sobre você seja valorizada e respeitada. Né? Faça parte de pequenos, não se afaste de igreja. Igreja é koinonia, é comunhão, né? Comunhão. Então é importante a gente estar em grupos ali, né? Porque ninguém, soldado sozinho, não vence batalha. Então não estou dizendo para você se desligar do sistema, né? Mas estou dizendo para você se afastar do sistema contaminado e se agregar às células vivas do corpo de Cristo. Porque essas células mortas já não estão mais produzindo frutos. Esse é o conselho que eu dou para você, viu, querido? Com muito temor diante de Deus, muito temor diante de Deus, mas eu quero o teu bem, eu quero o teu melhor. E eu sei também, eu já fui ovelha, e eu sei como é que é quando você é desprezado, quando você precisa de um abraço e lhe dão as costas, quando você precisa de uma mão estendida e lhe apontam o dedo. Eu sei exatamente como que é isso. E eu quero finalizar com mais uma questão que fizeram uma pergunta para mim ontem na base, e isso me fez refletir bastante. Perguntaram para mim, fazem muitas perguntas, né? Mas essa pergunta mexeu um pouco comigo. Perguntaram do que eu tenho medo. E o ser humano, ele tem medo, o medo ele te preserva, ele é importante, ele é bom para você. Mas tem uma coisa que eu tenho medo sim, e eu quero ilustrar isso com um texto de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Paulo estava se sentindo sozinho. Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Paulo só tinha Lucas do lado. Muitas pessoas se afastaram dele. Esse é o desafio maior de aquele que segue os preceitos de Cristo. Você talvez enfrentar momentos de solidão e se sentir sozinho. Claro que eu tenho a minha família, que eu sou muito grato a Deus, amo muito a minha esposa, meu filho, tenho os meus amigos que estão mais próximos da gente, o André, a Kari, o Sub, o Wilson, a Maiara, né, e tantos outros mais que seria impossível citá-los.
mas nos momentos de cruz, poucas pessoas vão estar ao seu lado. Jesus tinha multidões que o seguiam, mas nos momentos de mais dificuldade, só João estava ao pé da cruz. E aqui Lucas estava junto com Paulo. Deus nunca vai te deixar sozinho, né? Sempre vai ter alguém. Vai ter um Davi, vai ter um Jonatas, vai ter uma Ruth, vai ter uma Noemi, vai ter um Elias, vai ter um Eliseu, um Paulo, um Barnabé. Aqui Lucas estava junto com Paulo. Deus nunca vai te desamparar. Sempre Ele vai colocar alguém do seu lado, porque nós somos seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos disso, né? Então Paulo ele deixa muito claro aqui a sua sensação de solidão. E o medo que eu tenho, o medo que o missionário que tem, é de ficar sozinho, né? Eu sempre clamo a Deus, Senhor, não deixa eu ficar sozinho, não importa para onde o Senhor me mande, mas não me deixa ficar só. Manda sempre um parceiro de trincheira comigo, manda pessoas que me estendam a mão, toca corações de pessoas que somem ao nosso lado, que intercedam pela nossa vida, que nos ajudem, inclusive no sustento financeiro. Eu clamo isso todos os dias, porque eu sei que optar por esse caminho estreito, ousar falar para você a verdade, te apontar o caminho para sair da caverna é um grande desafio, e isso leva para nós cravos, leva pedras, vocês não têm ideia do que a gente passa, e são coisas que eu guardo comigo, porque eu não quero dividir peso demais para você, eu não quero ser peso para a sua vida, e Deus tem me capacitado a suportar o peso, então nós suportamos o peso da cruz. Quando ela aperta demais, a gente pede para algum sirineu ajudar a gente a carregar. Então Paulo continua, toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Estava ficando frio. Paulo estava próximo da morte dele, mas ele queria companhia, ele queria um abrigo, ele queria uma capa, porque estava frio. E os livros, principalmente os pergaminhos, né? Você vê que Paulo gostava de ler, né? E ele ainda deixa aqui, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. E quantas pessoas talvez não tenham causado males na sua vida, né? Mas o Senhor é contigo, viu? O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tenha certeza, aquilo que você semeia, querido, você colhe, seja do bem ou seja do mal. Nada fica oculto a Deus. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Esse é o medo que o missionário tem. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E é o que eu clamo a Deus todos os dias, que Ele me livre da boca do leão, e que Ele livre também a sua vida da boca do leão, e que você jamais se sinta desamparado, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, que Ele traga sempre um parceiro de trincheira ao seu lado, e que você também possa contar com a minha contribuição para somar na sua vida, naquilo que eu puder, querido. Para mim é uma honra e um privilégio dividir com você as suas lutas, somar na sua vida e ser um instrumento de Deus para te abençoar, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.